O primeiro turno das eleições vai acontecer em menos de um mês e o jornal Jovem Pan segue na contagem regressiva. Camille Unes volta para trazer a agenda desse sábado dos candidatos ao governo paulista. O atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, fez campanha em qual cidade? Olha, William, ele esteve em 4 cidades aqui do interior paulista, em Suzano, Itaquaquecetuba, Indaiatuba e também no município de Americana, para lançamento de outras candidaturas. Ele falou sobre a importância de olhar para os problemas do estado de São Paulo, mas também para que seja visto, para que seja notado o que já foi realizado ao longo desses últimos anos. Ele também destacou, neste momento de lançamento de candidaturas, que as pessoas estão atentas às propostas dos candidatos e que, por isso, é importante o testemunho e a avaliação das autoridades. Vamos ouvir Rodrigo Garcia. É um apoio fundamental, porque agora que as pessoas vão se ligar na eleição de governador, de senador, vão começar a prestar atenção nas propostas dos candidatos, o programa eleitoral começou e o testemunho, o aval de autoridades municipais, de prefeitos e prefeitas, de vereadores, de membros da sociedade civil organizada, de clubes de serviços, ele acaba sendo fundamental, porque a população precisa ter alguém mais próximo dizendo: eu conheço, eu confio. Então eu estou muito grato ao apoio dos nossos autoridades, dos nossos prefeitos e prefeitas e também dos nossos candidatos a deputado e deputada. Bom, agora o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, ele esteve hoje na cidade de Jaú, também em Botucatu e Bauru. Ele esteve ao lado do vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, e também do candidato ao Senado, Márcio França. Ele destacou a saúde, falou da importância de ter mais investimentos, falou sobre as santas casas, de que há necessidade de ter mais repasse por parte do governo estadual e prometeu que, se for eleito, ainda no primeiro mês de mandato, já no primeiro mês de mandato, ele conversará, terá uma reunião com os provedores das Santas Casas e também teceu críticas à atual gestão estadual. Porque o festival de responsabilidade que a gente vê hoje no Brasil é um absurdo. Porque ao mesmo tempo que o Congresso vai lá e desafia o Executivo manda para o Congresso Nacional o orçamento do ano que vem. Auxílios, 42% a menos no orçamento da saúde do ano que vem. Então nós estamos brincando, né? Aí vai um e diz: não, o auxílio é eterno de R$600. E aí você vai lá no orçamento do ano que vem, está 405. O salário mínimo, 4º ano sem reajuste acima da inflação, 1.302. Aí você começa a se achar que não tem seriedade na política pública. Bom, tá aí então o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, fez críticas à gestão federal, falou sobre o auxílio emergencial. E o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, também realizou campanha hoje no interior de São Paulo. Ele esteve em São José, na verdade em Campos do Jordão, cidade turística aqui do interior de São Paulo. Esteve na Associação Comercial da cidade de Campos do Jordão. Ele falou sobre o potencial do município para aquecer a economia ali do Vale do Paraíba. Disse que é muito importante estender também ações culturais que vão além dessas épocas que são mais frequentes de visitação em Campos do Jordão, que é o inverno, que é importante estender para outras épocas, esse incentivo cultural. Tarcísio de Freitas também falou que avalia reduzir a carga tributária e também criar mais empregos. A nossa ideia é atuar no alívio tributário, ou seja, reduzir a carga tributária do Estado, fazer com que a tributação sobre a aquisição de bens de capital seja menor, a tributação sobre bens energéticos seja menor, para que a gente possa também ter um diferimento nos prazos de recolhimento do ICMS. Isso dá um alívio financeiro, principalmente para o pequeno, para o microempreendedor, que é quem mais gera emprego. Então, a redução de alíquotas para a gente restabelecer a competitividade e uma programação de devolução de créditos de ICMS. Então, isso tudo somado acaba trazendo muito recurso para o investimento, para a produção, para a contratação de pessoas.
Fabi, aqui em São Paulo a gente está vendo a nacionalização das eleições para governador, né? Muito bom esse comentário, William. Mesmo porque a gente vê que o próprio partido PSDB, ele precisa, né, ele tem necessidade de permanecer no poder, porque talvez esteja a legenda toda aí, né, a manutenção da legenda. Então, é muito importante para o PSDB a manutenção da máquina aqui em São Paulo. E aí, quando a gente olha para as outras candidaturas, por isso que a gente até entende essa força aí do Rodrigo Garcia, do Garcia, que ele está falando com força para poder permanecer. Agora, o Haddad parece que ele não saiu ainda do papel de vice, né? Do Lula, ele está atacando o governo federal, ao invés de, ele falou assim, usou as Santas Casas, mas na verdade para atacar o governo federal. E o Tarcísio traz uma bandeira importante na minha área, então, ele é importantíssimo, né, que é redução tributária. São Paulo realmente tem condição de fazer isso, acho interessante, mas talvez o povão não entenda essa medida aí. Então, talvez precisa adequar o discurso para as pessoas entenderem o que se trata isso, porque é bem interessante. Então, eu vejo que estão disputando o mesmo público, né, o Tarcísio e o Garcia. E o Haddad está tentando correr por fora e veremos aí há pouquíssimos dias, né, estamos das eleições. Os outros candidatos ao governo do estado de São Paulo, Altino Júnior do PSTU, concentrou a caminhada com apoiadores próximo ao terminal rodoviário do Cachoeirinha, na Zona Norte. Edson Dorta, do PCO, distribuiu panfletos nas proximidades do metrô São Bento, na capital. Elvis César, do PDT, passou a manhã no calçadão de Osasco e gravou material de campanha no período da tarde. Gabriel Colombo, do PCB, gravou material de campanha em Piracicaba. Vinícius Poit, do Novo, participou de adesivaço com outros candidatos do partido na Praça Charles Miller. Carol Vigiar, do Unidade Popular, não teve agenda neste sábado.